Fragmentos. Os cavalos que me conduzem levarão-me tão longe quanto meu coração poderia desejar, pois as deusas guiaram-me através de todas as cidades pelo caminho famoso que conduz o homem que sabe. Por este caminho fui levado, pois por ele me conduziam os prudentes cavalos que puxavam meu carro, e as moças indicavam o caminho. O eixo, incandescendo-se na massa, pois em ambos os lados era movido pelas rodas gigantes, emitia sons estridentes de flauta, quando as filhas do sol, abandonando as moradas da noite, corriam à luz, rejeitando com as mãos os véus que lhes cobriam as cabeças. Lá estão as portas que abrem sobre os caminhos da noite e do dia, entre a verga, ao alto e embaixo, uma soleira de pedra. As portas mesmas, as etéreas, são de grandes batentes. A justiça, deusa dos muito rigores, detém as chaves de duplo uso. A ela falam com doces palavras as moças, persuadindo-a habilmente a abrir-lhes os ferrolhos trancados. As portas abriram largamente, girando em sentido oposto os seus batentes guarnecidos de bronze, ajustados em cavilhas e chavetas, e através das portas, sobre o grande caminho, as moças guiavam o carro e os cavalos. A deusa acolheu-me afável, tomou-me à direita em sua mão e dirigiu-me a palavra nestes termos: ó jovem, a ti, acompanhado por aurigas imortais, a ti, conduzido por estes cavalos à nossa morada, eu saúdo. Não foi um mau destino que te colocou sobre este caminho, longe das sendas mortais, mas a justiça e o direito. Pois deves saber tudo, tanto o coração inabalável da verdade bem redonda, como as opiniões dos mortais, em que não há certeza. Contudo, também isto aprenderás: como a diversidade das aparências deve revelar uma presença que merece ser recebida, penetrando tudo totalmente. Segundo, e agora vou falar, e tu escuta as minhas palavras e guarda-as bem, pois vou dizer-te dos únicos caminhos da investigação concebíveis. O primeiro diz que o ser é o que o não ser não é. Este é o caminho da convicção, pois conduz à verdade. O segundo, que não é, é, e que o não ser é necessário. Esta via, digo-te, é imperscrutável, pois não podes conhecer aquilo que não é. Isto é impossível, nem expressá-lo em palavra. Terceiro, pois pensar e ser é o mesmo. Quarto, contempla como, pelo espírito, o ausente com certeza se torna presente, pois ele não separa o ser de sua conexão ao ser, nem para desmembrar-se em uma dispersão universal e total segundo a sua ordem, nem para reunir-se. Quinto, pouco me importa por onde eu comece, pois para lá sempre voltarei novamente. Sexto, necessário é dizer e pensar que só o ser é, pois o ser é, e o nada, ao contrário, nada é, afirmação que bem deves considerar. Desta via de investigação eu te afasto, mas também daquela outra, na qual vagueiam os mortais que nada sabem, cabeças duplas, pois é a ausência de meios que move em seu peito o seu espírito errante. Deixam-se levar, surdos e cegos, mentes obtusas, massa indecisa, para a qual o ser e o não ser é considerado o mesmo e não o mesmo, e para a qual, em tudo, há uma via contraditória. Sétimo, jamais se conseguirá provar que o não ser é.
Afasta, portanto, o teu pensamento desta via de investigação e nem te deixes arrastar a ela pela múltipla experiência do hábito, nem governar pelo olho sem visão, pelo ouvido ensurdecedor ou pela língua. Mas com a razão decide da muita controvertida tese que te revelou minha palavra. 8º. Resta-nos assim um único caminho. O ser é. Neste caminho há grande número de indícios. Não sendo gerado, é também imperecível. Possui com efeito uma estrutura inteira, inabalável e sem meta. Jamais foi nem será, pois é, no instante presente, todo inteiro, uno, contínuo. Que geração se lhe poderia encontrar? Como? De onde cresceria? Não te permitirei dizer, nem pensar o seu crescer do não ser, pois não é possível dizer nem pensar que o não ser é. Se viesse do nada, qual necessidade teria provocado o seu surgimento mais cedo ou mais tarde? Assim, pois, é necessário ser absolutamente ou não ser. Assim, pois, é necessário ser absolutamente ou não ser. E jamais a força da convicção concederá que do não ser possa surgir outra coisa. Por isto, a deusa da justiça não admite, por um afrouxamento de suas cadeias, que nasça ou que pereça, mas mantém-no firme. A decisão sobre este ponto recai sobre a seguinte afirmativa: ou é, ou não é. Decidida está, portanto, a necessidade de abandonar o primeiro caminho, impensável e inominável. Não é o caminho da verdade. O outro, ao contrário, é presença e verdade. Como poderia perecer o que é? Como poderia ser gerado? Pois se gerado, não é. E também não é se dever existir algum dia. Assim, o gerar se apaga e o perecimento se esquece. Também não é divisível, pois é completamente idêntico. E não poderia ser acrescido, o que impediria a sua coesão, nem diminuído. Muito mais é pleno de ser. Por isto, é todo contínuo, porque o ser é contíguo ao ser. Por outro lado, imóvel nos limites de seus poderosos liames, é sem começo e sem fim, pois geração e destruição foram afastadas para longe, repudiadas pela verdadeira convicção. Permanecendo idêntico e em um mesmo estado, descansa em si próprio, sempre imutavelmente fixo e no mesmo lugar. Pois a poderosa necessidade o mantém nos liames de seus limites, que o cercam por todos os lados, porque o ser deve ter um limite. Com efeito, nada lhe falta. Fosse sem limite, faltar-lhe-ia tudo. O mesmo é pensar e o pensamento de que o ser é, pois jamais encontrarás o pensamento sem o ser, no qual é expressado. Nada é, e nada poderá ser fora do ser, pois Moira o encadeou de tal modo que seja completo e imóvel. Em consequência, será apenas nome tudo o que os mortais designaram, persuadidos de que fosse verdade. Geração e morte, ser e não ser, mudança de lugar e modificação do brilho das cores. Porque dotado de um último limite, é completo em todos os lados, comparável à massa de uma esfera bem redonda, equilibrada desde seu centro em todas as direções. Não poderia ser maior ou menor aqui ou ali, pois nada poderia impedi-lo de ser homogêneo. Nem aquilo que é, não é tal que possa ter aqui mais ser do que lá.
porque é completamente íntegro, igual a si mesmo em todas as partes, encontra-se de maneira idêntica em seus limites. Com isto ponho fim ao discurso digno de fé que te dirijo e às minhas reflexões sobre a verdade, e a partir deste ponto, aprende a conhecer as opiniões dos mortais, escutando a ordem enganadora de minhas palavras. Eles convieram em nomear duas formas, uma das quais não deveria sê-lo. Neste ponto enganaram-se. Separaram, opondo-as às formas, atribuindo-lhes sinais que as divorciam umas das outras. De um lado, o fogo etéreo da chama, suave e muito leve, idêntico a si mesmo em todas as partes, mas não idêntico ao outro. E de outro lado, esta outra que tomaram em si mesma, a noite obscura, pesada e espessa estrutura. Participo-te toda esta ordem aparente do mundo, a fim de que não te deixes vencer pelo pensamento de nenhum mortal. Nono, após terem sido todas as coisas denominadas luz e noite, e aquilo que está de acordo com a sua força ter sido atribuído como nome a todas as coisas, tudo, concomitantemente, está pleno de luz e de noite invisível, uma e outra em igualdade, pois nada existe que não participe de um e de outro. 10º, conhecerás a essência do éter e todas as constelações no éter, e a ação consumidora dos puros e límpidos raios do sol, e de onde provém, e aprenderás a circulação e a essência da lua arredondada. Conhecerás também o céu circundante, de onde surgiu e como a necessidade que o dirige o constrange a manter os limites dos astros. 11º, como a terra e o sol e a lua e o éter universal e a celeste Via Láctea e o Olimpo mais extremo e também como a cálida força das estrelas começaram a existir. 12º, os anéis mais estreitos estão cheios de fogo sem mistura. Os anéis mais estreitos estão cheios de fogo sem mistura. Os seguintes estão cheios da noite, mas entre ambos está projetada a parte de fogo. No centro destes anéis está a divindade que tudo governa, pois em tudo ela é o princípio do cruel nascimento e da união, enviando o feminino a unir-se com o masculino, como ao contrário, o masculino com o feminino. 13º, em primeiro lugar criou a divindade do nascimento ou do amor entre todos os deuses a Eros. 14º, a lua, brilhante durante a noite, luz estranha errante em torno da terra. 15º, a lua, sempre olhando para os raios do sol. 15º, a terra, enraizada na água. 16º, assim como cada um detém uma mistura própria ao movimento pródigo de seus membros, assim o espírito se apresenta no homem. Pois é em cada um e em todos os homens aquilo que pensa, as propriedades internas dos membros, e o pensamento predomina. 17º, à direita os moços, à esquerda as moças. 18º, quando mulher e homem misturam as sementes do amor, a força, quando em equilíbrio, forma nas veias de sangues diferentes corpos bem constituídos, mas se ao se misturarem as sementes, as forças permanecem em luta e não produzem uma união no corpo que resulte da mistura, afligirão funestamente a vida nascente por duplicidade de sexo. Quando homem e mulher, mulher e homem misturam as sementes do amor, a força, quando em equilíbrio, forma nas veias de sangues diferentes corpos bem constituídos. Mas se, ao misturarem-se as sementes, as forças permanecem em luta e não produzem uma união no corpo que resulte da mistura,
afligirão funestamente a vida nascente por duplicidade de sexo. 19. Assim, segundo a opinião, estas coisas vieram à luz, e agora são, e no curso do tempo crescerão e depois morrerão. A cada uma, os homens atribuíram um nome que lhes é próprio.